Muito bem, gente boa. Hoje é sábado, dia 20 de fevereiro, e nós queremos meditar a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 5, do 27 ao 32. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, nesse primeiro sábado do tempo da Quaresma, a palavra de Deus nos mostra aqui Jesus chamando Levi, que era um cobrador de impostos, alguém considerado pecador, porque estava a serviço de todo aquele sistema de injustiça, de opressão, que acabava se aproveitando das pessoas mais simples. A ganância do sistema era feita através dos cobradores de impostos, e Levi era um deles. E Jesus chama Levi, Levi vai com Jesus, Levi se converte, e acontece que outros tantos pecadores, cobradores de impostos, se reúnem na casa de Levi para uma refeição com Jesus. E isso causa um certo descontentamento nas autoridades da época, e daí questionam Jesus, Por que Jesus come com os pecadores? Por que Jesus frequenta a casa de pecadores? E daí a palavra é essa, que ele veio justamente para os pecadores, ele veio justamente para os que precisam de conversão, ele veio para você, veio para mim, veio para nós que estamos na igreja. Não veio para um grupo supostamente santificado, que não precisa de conversão. Então Jesus diz: quem precisa de médico é o doente, e não quem está saudável. Assim também ele veio buscar justamente os que estão no pecado, os que precisam de conversão. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, nos faça perceber que o Senhor nos ama, que o Senhor quer estar conosco, que o Senhor deseja que nos convertamos dia a dia, que o Senhor ama o pecador e quer que o pecador se converta. E muitas vezes pessoas dizem assim: eu não vou para a igreja porque lá tem gente que comete pecado, eu não vou à igreja porque lá tem gente pior do que eu não vou à igreja porque as pessoas da igreja... E aí começa, a falar tantas coisas. Ainda bem que estamos na igreja, ouvindo a palavra, recebendo os sacramentos, próximos da graça de Deus, a fim de que a conversão aconteça em nossa vida. Então você, meu irmão, minha irmã, qualquer que seja a sua situação, o Senhor te convida a se levantar e a caminhar com Ele. O Senhor ama todas as pessoas. O Senhor não discrimina ninguém, não exclui ninguém. Todos são chamados a caminhar com o Senhor. Qualquer que seja o seu pecado, sinta-se amado e acolhido por Deus. Mas é preciso ter atenção. Quando o padre diz que Jesus ama todos e não exclui ninguém, não discrimina ninguém, Jesus ama o pecador, mas Jesus odeia o pecado. Jesus não é conivente com o pecado. Jesus não está acolhendo o pecado. Você se lembra
naquela passagem da mulher pega em adultério. Ela é amada, ela é acolhida, ela é perdoada. E Jesus diz para ela: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Podes ir e não peques mais. Infelizmente hoje existem esses extremismos, né? Tem gente que julga, que condena, que coloca as pessoas praticamente no inferno e ficam medindo as pessoas com um rigorismo muito grande e de repente vai discriminando, vai excluindo. Isso não pode. Então esse extremismo de julgar as pessoas não pode. Agora o outro extremo, que é tão ou mais perigoso, é aquele extremo de achar que nada mais é pecado, que todo mundo precisa ser acolhido do jeito que é. Não, não é bem assim. Todos nós precisamos nos converter. Todos somos irmãos. Não podemos excluir ninguém, mas não podemos deixar de anunciar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, com a Santa Igreja Católica instituída por Jesus Cristo, os santos, Nossa Senhora, a sã doutrina de que fala o apóstolo São Paulo. As pessoas vão chegar num tempo em que não suportarão a sã doutrina, e você é chamado, é chamada a perceber isso. Amar sim, perdoar sim, acolher, nada de discriminação, nada de preconceito, mas nada de relativismo, achando que tudo pode, tudo é permitido, nada mais é pecado. Não, isso não é verdade. O Senhor veio para combater o pecado. O pecado leva à morte, a graça leva à vida, leva ao céu, ao paraíso. E o Senhor veio justamente chamar os pecadores à conversão. Jesus chamou Levi, mas o chamado que Jesus fez a Levi supõe que Levi deixou o pecado, deixou aquela posição que ele tinha na sociedade e passou a ter uma vida nova. Jesus não acolheu Levi com o pecado que Levi fazia. Jesus acolheu Levi convertido, disposto a uma vida nova. É preciso ter essa distinção muito clara para que não entremos num laxismo, num comodismo e, em nome da misericórdia de Deus, achar que tudo pode, tudo é relativo. Não, isso está errado. O Senhor nos ama, nos acolhe, veio para os pecadores, mas sempre frisando a conversão. E a conversão quer dizer mudança de vida. Então, que esse sábado seja para você, para mim, um dia de conversão. Que essa palavra caia no nosso coração como uma semente que cai num terreno bom e produza muitos frutos de conversão na sua vida, na minha vida, para o bem da igreja e para o bem de todas as pessoas que de fato querem buscar a Deus e um dia estar com Ele no céu. E nesse tempo de Quaresma, diante da cruz, nós fazemos a nossa adoração, a nossa oração com essa jaculatória tão conhecida e tão usada principalmente na Quaresma. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.